Nosso sexto passo, gente, esse também é muito importante. E a maioria das mulheres não fazem. Então, quero ver todas vocês aí passando a praticar isso, que é tirar fotos. E não precisa nem ter outra pessoa para tirar para você, não. Hoje, né, a gente tem muito tripé, coloca o celular ali para tirar foto automática. Se você não sabe fazer, tira no próprio espelho. Dá super certo, fica muito bom. Mas por que que é importante você fotografar o look? Primeiro, porque você fica com registro, então você fica com arquivo de um look que você gostou. Então, tirou esse dia para montar alguns looks, fotografa todos, sabe? Porque essa, inclusive, é uma etapa muito bacana dentro de um processo de consultoria de imagem, que é a etapa de montagens de looks, onde inclusive, a gente fotografa todos os looks para nossa cliente e depois a gente insere dentro de um dossiê, que ela fica com esse arquivo de looks para depois ir usando. Então, você consegue criar um arquivo de possíveis looks para quando você tiver uma ocasião, você não precisar ficar pensando muito no look. E uma outra coisa que acontece, assim, que é muito bacana quando a gente cria esse hábito, é porque a gente começa a entrar mais em contato com a nossa imagem no espelho, com as nossas reais proporções e com as alterações que as peças criam na nossa silhueta. Porque sim, as peças de roupas, todas as peças de roupas, elas criam uma alteração, elas alteram a percepção da nossa silhueta, gente, isso é um fato, né? Nenhuma linha, nenhum ponto, nenhuma fenda é criada por um estilista em uma determinada peça de roupa de forma completamente aleatória. Ele sempre tem uma intenção quando ele cria, quando ele desenha, né, uma peça de roupa. E né, qual é o objetivo dele? Depende da modelagem, depende do tecido, depende qual é o objetivo final. Às vezes ele quer ampliar o quadril, às vezes ele quer diminuir o quadril, às vezes ele quer marcar a cintura, às vezes ele quer alongar, às vezes ele quer definir ou até mesmo destacar e evidenciar uma determinada parte do corpo da cliente, né, ou da modelo, né, e das mulheres que ele está criando aquelas peças de roupa. Então, o estilista sempre tem, né, qual é o impacto que ele quer causar em uma determinada silhueta, em uma silhueta feminina, um objetivo ali final quando ele cria uma peça de roupa. O problema é que a gente não sabe de qual é o objetivo final, qual a intenção do estilista. E realmente a gente precisa entender, estudar muito a fundo todas as leituras visuais, né? Não só das cores, como é muito comum, né? O preto emagrece, mas quando a gente estuda a fundo, a gente sabe que sim, o preto ele diminui o campo visual, mas existem outros elementos de design que vão alterar também visualmente a silhueta. Então, só a peça ser preta não é o suficiente. Então, às vezes, se ela é numa modelagem, um determinado tecido, ela pode até ampliar mais do que uma peça branca. Então, é mais complexo que isso, né? A gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado para entender todas as leituras visuais e entender o que cada peça realmente vai causar, qual é o efeito que ela vai criar na nossa silhueta. Mas você pode ir treinando o seu olhar, mesmo não tendo esse conhecimento tão técnico, tão aprofundado, você pode, ao se fotografar, ao se olhar mais no espelho, ao experimentar as opções de looks e com combinações diferentes, você vai passar a ter uma percepção do que as peças de roupa que tem no seu guarda-roupa, qual é o impacto que cada uma tem na sua silhueta.
qual é o efeito que essas peças criam na sua silhueta. Então você vai perceber que o efeito que uma calça tem na sua silhueta, ele pode ser diferente quando você combina com uma blusa, que é inclusive um dos itens que eu abordo muito aqui no canal, né? Que é a questão do tipo físico. Então, é muito comum aquela coisa, quem tem ombro largo não pode usar ombro a ombro. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre como usar ombro a ombro para quem tem ombro largo e não quer evidenciar essa parte do seu corpo. Se você quer evidenciar, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é uma peça que realmente ela chama atenção para as extremidades, ela vai criar esse efeito na sua silhueta. Mas se você não quer esse efeito, dependendo da parte de baixo que você vai usar, você vai conseguir usar essa peça e equilibrar a sua silhueta, sem destacar apenas essa parte do seu corpo. Então, e isso a gente consegue também treinando o nosso olhar e se vendo no espelho. E a maioria das mulheres não tem o hábito de se ver do lado de fora, porque é uma visão completamente diferente quando a gente se olha vestida com uma roupa. A gente tem uma visão de dentro. E às vezes essa visão de dentro, ela não é tão realista. Então, às vezes a gente se incomoda com uma coisa que no espelho tá bacana, que aos olhos dos outros está bacana. Então, é importante a gente ter esse olhar de fora, porque é muito comum muitas mulheres se surpreenderem. Às vezes, e na maioria das vezes de uma forma positiva, de não imaginar que ficava tão bem com uma determinada roupa. E às vezes até perceber que uma roupa que ela achava que ficava ótima, ela percebeu que não fica tão bem quanto outra que ela não dava chance, sabe? Por ela não ter esse hábito de ter esse olhar de fora. Então, quando a gente tira uma foto e a gente olha para a nossa imagem ali, a gente está tendo uma visão de como as pessoas nos enxergam e de qual é o efeito que aquelas peças têm na nossa silhueta. Então, faz muito bem, faz muito sentido você passar a registrar, até para ir treinando mesmo e vendo qual é o impacto que essas peças que já moram no seu guarda-roupa, qual é o impacto que elas têm na sua silhueta? O que, que elas fazem por você? Né? Elas realmente estão te valorizando? Ou existe uma forma de melhorar dessas peças ainda te valorizarem ainda mais, dependendo da combinação que você fizer? Porque muitas pessoas acreditam, né, que descobrir o seu tipo físico é para limitar. E, na verdade, a consultoria de imagem de uma consultora que tem um conhecimento aprofundado em leituras visuais, não existe peça proibida. Existe uma forma de combinar aquela peça diferente para a gente conseguir o resultado que a gente deseja. Então, é uma consultoria de imagem que não limita, que traz soluções para você usar, inclusive aquelas peças que você gosta, mas que não causam o efeito que você deseja. E às vezes alterando uma cor, um tecido, um caimento, uma estampa, ou até mesmo só mudando a combinação que você faz daquela peça no look, você já consegue usar uma peça que, inclusive, nem é tão indicada assim para o seu tipo físico. E ter esse hábito de te ver, né, de fora, se fotografar, se ver ali de uma forma que você não está habituada, né? Não só o look por dentro, você vestida, mas se vê ali na foto, isso acaba mudando muito a nossa percepção e a gente acaba tendo uma percepção mais realista da nossa própria silhueta, das nossas proporções e também da nossa autoimagem, né? Tendo uma autoimagem mais realista. Então, faz muito bem fazerem isso. Então, criem esse hábito aí.